Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, ao meu perfil no Instagram. E hoje a gente vai começar aí uma nova série de leitura, tá? Eu acho muito importante a gente educar as pessoas para o que está acontecendo no nosso país. E não adianta ir pela força, não adianta ir pelo confronto. Isso eu falo porque eu já tentei dessa forma e não dá certo. Você só vai arrumar inimizade. Então, a melhor forma é a educação. Você trazer fatos, trazer leituras, autores que falam sobre o assunto. Então, eu me propus a fazer isso e trouxe aqui, ó, essa maravilha, que é o Livro Negro do Comunismo. Aqui, quem está no Instagram, tá? Nem abri ainda, vou abrir agora. Baseado nele, eu trouxe um resumo da obra. Uma pequena crítica para ver se você entende mais ou menos o que está acontecendo. Toma gosto pelo assunto. Esse assunto é bastante atual e vai revelar muito do nosso futuro. O que acontece no nosso futuro é plantado hoje, tá? Planta o nosso futuro hoje. A gente vai esperar acontecer. Se bem que muita parte, muita, muita gente que passou por esses 4 anos, 17, 18, 19, 21, 20 do governo de Bolsonaro, focou na estética, né? Não observou números. Quando eu digo não observou números, não leu de verdade os números, são aquelas pessoas que ficaram pautadas pela headline, pelo que disseram. Então, é a mesma coisa de que você buscar uma fonte, buscar uma opinião e um desafeto de alguém. Tá? Você tem uma fonte de informação e não gosta daquela pessoa. O que é que essa fonte de informação vai fazer e fez? Brilhantemente, diga-se de passagem, de forma sórdida, mas brilhantemente. Ela só focou nos erros da pessoa, como se os erros fosse a própria pessoa. E não é assim. Os erros não são a pessoa. A pessoa erra aquele estado, mas ela não compreende a essência da pessoa. Então, foi levado em consideração só isso durante esse tempo. As pessoas focaram na estética, politicamente correto, e eu repudio, não sei você, porque o politicamente correto, ele faz parte de um molde, de uma embalagem bonitinha criada para suprimir a sua liberdade. Politicamente correto, ele vem embalado, ele vem colorido, né? E muita gente faz aquele coro como se o politicamente correto fosse o correto. Mas já está dizendo, politicamente correto é o que a política de um determinado espectro quer que você pense. Então você vira uma marionete, né? Exatamente uma marionete do que eles querem. Se vocês discordarem daquilo, opa, já viram uma ameaça. E a gente vai trazer aí, durante essa leitura desse livro, muitos aspectos. Tem vários outros livros, né? Tem um livro aqui que é o... Vou mostrar a você. Que é o 1984, tá?
E é outro livro fantástico, que ele retrata, muita gente nem sabe, acha que é um livro que fala de 1984, como é que foi aquela época, e não. Isso aqui é uma previsão fantástica de George Orwell, que era feita lá em 1949, uma visão. O cara não era um profeta, né? Mas ele tinha uma visão do futuro diante de como ia acontecendo as coisas lá atrás. Então, se você tiver essa visão de hoje, você consegue prever o futuro. Se você tivesse uma visão na época da redemocratização, né, você teria essa visão. Se você tivesse estudado como foi feita a Constituição, você teria tido essa visão dos tempos atuais. Porque é um processo, não caiu do céu, pá, no seu colo o que está acontecendo hoje. É um processo e não tem como você culpar fulano, político X, Y, Z, porque você fez parte desse processo. Ou você votou errado, ou você se omitiu de votar, que é pior ainda, né? O isentão. Eu não vou votar. O isentão, porque a responsabilidade não é minha. Você simplesmente é um covarde. Por que um covarde? Porque você está no time. Ah, se der certo, ótimo para mim, estou tranquilo. Se der errado, eu vou ser o dedo acusador. Ah, eu não votei. Ah, eu não tenho meu dedo aí, tá? Então, ou você erra ou você acerta. Ficar em cima do muro não é a melhor opção. Já diz a palavra de Deus assim: ou morno, ou frio, ou quente. Morno eu te vomito, ou seja, você é vomitado pelo Senhor. Você tem esse tipo de prática, ok? Não tem essa desculpa de, não tem informação, eu não sei. Como não sei? Se você não sabe, procura os meios para aprender. Procure os meios de se informar. Não é sentar, escutar, ligar uma televisão, deixar uma TV entrar na sua cabeça, que ela não tem, aquilo não é notícia. Aquilo não é opinião, vocês têm que acordar que aquilo não é opinião. Aquilo ali é uma pauta pronta que passa lá pelo chefe e já foi conectado com interesses de pessoas gigantes, tá? E o papel, a notícia já vem feita, a headline já vem pronta, seja ela verdade ou mentira, não interessa, o importante é que ela entre na sua cabeça. Eu tenho uma triste notícia para dizer a você que ela entra. Ela entra e faz estrago. Porque você começa a repetir, a replicar, de tanto escutar aquela mentira, aquela ideologia, você começa a replicar. E tem gente que, além de replicar, se apaixona pela ideologia sem conhecer a fundo, só pela capa, vê a capa bonita e não vai estudar. Então, a minha missão aqui é abrir, tirar a capa, pegar o conteúdo e trazer para vocês, tá? Entendo eu que esta é a única forma hoje, na atualidade, de você se expor, porque quem acha, meu Deus do céu, é muita gente zumbi, dormindo, achando que mora em outro país, em Nárnia, só pode ser. Porque você acha que isso não vai chegar na sua porta? Acha que a água não vai bater na sua bunda? Vai bater na sua, no seu filho, na sua empresa. De alguma forma, isso vai chegar a você. Então, primeira atitude. Tem vários passos para você sair da bolha. Vários passos para você acordar dessa matrix. Para, tá? O que a televisão fala. A mídia, hoje, honradas exceções, ela é um instrumento do sistema
para enganar você. Ela é um instrumento do sistema para fazer você dar o ok no que eles querem. Então, duvide de pesquisas, duvide de estudos, vá atrás dos estudos, duvide de profissionais que sentam ali na bancadinha para ser entrevistado como se fosse a pessoa da verdade. Duvide. Pelo menos ainda dá para duvidar. Ainda conseguimos duvidar. Não dá mais para expressar, a verdade, não dá mais para expressar. Porque a liberdade de expressão, ela morreu. Morreu. Muita gente aí novinha que não tem noção do que foi a retomada da democracia. Olha só o nome. Retomada da democracia. E nós corremos risco em 64. Ah, você não sabe disso? Não, porque o seu professor, lá na universidade, ele é de esquerda. Ele fez parte do movimento que queria provocar uma convulsão social através da ditadura do proletariado. Pergunta a ele se ele vai te confirmar isso. Não vai confirmar, mas está intrinsecamente salvo alguns honrados que ainda existem. Honrados políticos, até militantes de esquerda que afirmam realmente, como Gabeira, só você buscar aí, bota no YouTube aí, Gabeira, um dos cabeças daquela esquerda, que eram revolucionários. Ele diz: nós não queríamos a paz, nós queríamos a ditadura do proletariado. Tá? Então, estamos num momento que eu não posso falar. Faz tempo que eu quero me expressar, faz tempo que eu quero fazer algo nessa linha. Tenho vários livros aqui e venho protelando, empurrando, porque o ambiente não é seguro. Não temos segurança jurídica para falar mais. Se um político, que é um político, e tem uma imunidade parlamentar, entre aspas, não consegue mais falar, quem sou eu, réis mortal aqui, morando num estado altamente impregnado pelo comunismo, tá? Que é Pernambuco. Quem sou eu? Vivemos uma época, né, passamos uma época atrás, 4 anos, algo aqui. Uma época atrás em que, vou dar um exemplo aqui do meu entorno. Sempre convivi com as pessoas, independente da opinião política dela, da camisa que ela está vestindo. Então, existe uma pessoa, eu conheço há bastante tempo, desde que eu venho morar aqui, e nós cruzávamos semanalmente, diariamente, né, pela rua, e ela sempre com a camisa, sempre, uma camisa do atual, eu não vou dizer nome, tá? Porque assim, esse vídeo vai estar aqui no Instagram, vai estar no TikTok, vai estar no YouTube. E o sistema cooptou essas big techs. Não cooptou de manipular, né? Mas assim, de puni-las. Então, elas são amarradas também. Elas não têm liberdade. Então a gente acha que elas estão reprimindo que a gente está falando, mas elas não têm mais liberdade. Tá? Ela pega essa repressão, empurra para frente e cai na gente, né? Desmonetizando o canal, tirando o canal do ar. E eu não quero correr esse risco, então eu vou adotar aqui a linha do pastor Sandro, traz aí Nárnia como um país, está aí dando nome, codinome aos personagens.
Então, eu vou chamar aqui, vou dando nome aqui durante a nossa live, né? E durante os nossos conteúdos e personagens, já que a gente não pode dizer o nome. Então, essa pessoa andou esses 4 anos com um rato na sua camisa encarnada. E sempre conversamos, a pessoa está aqui do outro lado conversando comigo com aquela camisa. Eu nunca fiz referência desonrosa, menção ofensiva, nada ao candidato dessa pessoa. Por quê? Porque eu estou falando com uma pessoa que tem uma opinião diversa da minha, e eu tenho que respeitar. Eu não tenho que odiá-la. Não tenho que brigar com ela por causa disso. Deixar de falar. E convivemos durante 4 anos numa harmonia, tá? Uma harmonia. Passaram esses 4 anos e durante muitos discursos do presidente, do meu presidente, era batida de panela, era grito na rua, grito nas janelas, ofensas, palavrões, coisas horríveis. Eu não atribuo mais a questão política, eu não atribuo mais a posição política, mas eu acredito a educação realmente da pessoa. A gente não pode misturar as coisas. Às vezes é falta de educação realmente, falta de berço, como a gente fala, né? Então, ô Edicélia Maria, saudade de você, viu? Estamos voltando aí, Edicélia, a soltar os cachorros. Então, voltando ao assunto, eu convivi 4 anos com essa pessoa, e ela usando a camisa dela, né, do rato na camisa, e convivíamos bem. Foram 4 anos, como eu falei, batida de panela, né? Vamos lá, vamos voltar a fazer nossas lives, né? Eu tenho muito assunto para a gente colocar aí, para a gente ajudar as famílias, para a gente ajudar a abrir os olhos desse povo, né? Que foi levado para uma armadilha, foi levado para um buraco. Fala, Clóvis. Foi levado para um buraco e aí não está sabendo como sair. Então eu passei aí 4 anos convivendo com essa pessoa, né? Eu não vou dizer o nome da pessoa, tá? A gente não pode dar nome mais, porque tudo é processo. E nem tenho essa liberdade de falar, né? Devido ao momento que a gente vive. Então, eu sempre respeitei, né, aquele rato na camisa da pessoa e dei carona, e a gente conversa e tal. E é uma farda, a pessoa usava uma farda mesmo, é um fanatismo de usar uma farda. Camisa encarnada com um rato desenhado, aí pedindo a liberdade do rato. Estou falando rato porque a gente não pode, né? Censura não pode mais a gente falar o que pensa. E bateram panela 4 anos, chamaram palavrão, fizeram o diabo aqui, né, onde eu moro. Tá? Em determinado momento, né, eu digo que é fanatismo porque você está vendo a coisa errada, está vendo a corrupção acontecer e você aceita o corrupto. E você aceita com aquela tese do Robin Hood que a gente assistia quando era criança. Eu achei o máximo, achava o máximo Robin Hood. Mas já era a esquerda através de um personagem querendo entrar na sua cabeça, entrar na sua mente e você relativizar o que é ser bandido, o que é ser desonesto. Ainda bem que nem nunca mais eu vi, nem deixo minha filha assistir e aparecer de novo essa porcaria. E aí, fomos chegando perto do pleito, né, da eleição, e eu comecei a me manifestar. Olha só, era uma manifestação de opinião, uma manifestação de ideologia conservadora, né? Deus, pátria e família, verdade. Simplesmente usando camisa do Brasil.
simplesmente usando a camisa do Brasil. A eleição foi ficando acalorada, né? Deram aquele cavalo de pau, numa condenação do Rato, porque simplesmente não tinha mais o que fazer. O advogado tentou todas as artimanhas possíveis, não teve como encobrir, não achou brecha na lei que dissesse que o Rato era inocente. Aí alguém tem uma brilhante ideia, porque eles são brilhantes, o mal é brilhante realmente, vai perder no final, o mal sempre perde no final, mas o mal é brilhante. E acharam uma filigrana aí de CEP. CEP. É a mesma coisa de eu estar morando aqui em Recife, ocorre um assassinato em Olinda, eu estou lá, passo, vejo o assassinato, sou delegado, pego o cara, prendo o cara, ele, o defunto, trago para Recife e abro o processo aqui na delegacia aqui do Espinheiro. E aí começo o trabalho, as provas estão ali, a arma está ali, o sangue, o morto está ali, e concluo. Houve um assassinato, foi doloso, foi culposo. Aliás, foi doloso. O cara é preso. E aí começa uma artimanha para dizer, Luciano não poderia ter dado esse julgamento, porque apesar do cara ter morrido, apesar do cara ter sido assassinato, e apesar do assassino ser fulano, o delegado que tinha que ter julgado era o lá de Olinda. O CEP está errado do julgamento. Então, anula tudo. Olha só, não é anulado prova, nada o cara fez foi anulado. Anulou só o local, o CEP. Ou seja, é a primeira vez que eu vejo uma descondenação por CEP. Só que vai explicar isso para um alienado e um esquerdista. Ele não vai entender, não, ele não quer entender, porque ele ainda está preso àquela paixão do Robin Hood, de infância, que entrou na cabeça dele. Roubar para os pobres justifica. Não, roubar não justifica. Roubar não justifica. Mas, enfim, esse preâmbulo aqui, a gente vai discutir esse assunto aí durante a leitura dos livros, né? Esse que acabou de chegar aqui, eu comprei ontem, depois que eu vi para vocês que não são assinantes, vou deixar aqui o link da Brasil Paralelo. É um Brasil paralelo realmente, é uma história que você não conhece, você nem imagina que existe, tá? Mas é uma história fantástica do Brasil, onde mataram os grandes ídolos, os grandes heróis, para passar a exaltar natureza, exaltar o mar, para a gente esquecer que existiam pessoas que lutaram por isso aqui. Aí eles mudaram completamente o foco. A história é matar a história. É assim que funciona a esquerda. A gente mata o passado porque o futuro se baseia no passado. A gente não vive o passado, a gente vive o presente, certamente. Mas o futuro é vivido seguindo uma trilha, senão você vai ficar perdido na existência que não tem passado. O passado é um norte, é um mapa do que foi percorrido para você ou percorrer, né, novamente tentando acertar ou não passar nem perto daquele erro. O problema é que a gente estamos voltando ao passado negativamente, voltando ao erro. Isso é que é um absurdo. A culpa é toda nossa? Não é toda nossa, porque existe um sistema, e aí eu vou falar numa próxima oportunidade, do Teatro das Tesouras, e é uma série fantástica do Brasil Paralelo, onde eu
Depois que eu assisti, olha, com 47 anos de idade, depois que eu assisti, eu fiquei frustrado comigo mesmo. Putz grile, como é que eu fui enganado durante 30 anos? Vocês estão pensando que foram enganados durante 16 anos? Durante 16 anos de era PT? Não, é muito mais grave. Desde 85 para cá que a gente é enganado. Desde que Figueiredo assinou, aprovou, a contragosto, diga-se passagem, a existência desse partido, ele avisou lá. Vou buscar a frase, vou botar aqui no canal. Ele avisou lá. Vocês querem que eu legalize este pessoal, este grupo, com um partido, eu vou assinar. Agora, lembrando que, no futuro, quando esse pessoal entrar no poder, vai ser difícil tirar, vai ser à custa de muito sangue dos brasileiros. Ele sabia com quem estava lidando. Então não houve essa de perseguição, de botar para correr, de esquerdista, e do pessoal botar a Globo fazer minissérie Anos Dourados, e o Woodstock e tal, e pode tudo, né? O pessoal, Tropicália, Movimento Libertador, não houve essa. Não houve essa luta. Eles queriam calar todo mundo. E não deu certo. Agora, a persistência realmente é de bater palmas. Porque há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eles perderam aquela batalha, mas disseram, não, a gente não perdeu a guerra. O caminho percorrido para chegar ao que a gente está vivendo hoje, você parar para pensar, é macabro. Não conseguimos pela arma, porque havia sequestro, morte, entrada em quartéis, sequestro de avião, embaixador sequestrado, apagando os próprios correligionários, tá? Não sei nem se eu estou falando demais aqui, mas não estou dando muito nome aos bois, né? Vou começar a voltar para a estratégia dos bichos. Então, os ratos, né? As abelhinhas, os robinianos, como chama pastor Sandro, botou os ratos para correr, mas não botou para correr todo mundo, não. Fizeram um acordo aí, tudo envolve dinheiro, né? Poder tudo envolve dinheiro. Fizeram um acordo e disseram, vamos deixar, vocês vão embora, né? A gente legaliza isso aí. Cria-se um partido, e aí com o tempo a gente vai dando uma anistia, né? Vai voltando aí a um ou outro aos poucos. Eu me lembro aqui em Pernambuco, na época, né? Houve até festa quando voltou a Raiz, tinha passado fora, e até uma musiquinha, Arrasta aí de novo, virou jingle eleitoral, arrasta aí de novo. E aí foram voltando, né? Cantores foram voltando, terroristas foram voltando. E aí eles foram entrando aonde? Na política. Bandidos, facções. Se vocês não fizerem um paralelo, olha, tudo que acontece nos Estados Unidos é o futuro do Brasil, é a visão futura do Brasil. Então, tudo que aconteceu nos Estados Unidos, há 4 anos atrás, era prenúncio do que ia acontecer aqui. E aconteceu exatamente igual.
A única diferença... O assunto é muito vasto, tá? Será necessário várias lives para a gente abordar. Estou dando uma pincelada, porque depois a gente vai dissecar. Então, o mundo via os Estados Unidos, que é uma potência, como uma barreira para o progressismo, o comunismo, para a nova ordem mundial. Então, bolaram um plano. Olha, a partir desse momento, eu vou ter ainda mais cuidado do que eu vou dizer, tá? E é bronca. A partir desse momento, era preciso tirar essa pedra no sapato do mundo progressista. Um grande líder, né? E foi um dos criadores aí desse mundo digital, computadores, né? Um tal de Bill, vocês sabem quem é. Ele entrou numa de, vamos fazer bem ao mundo, vamos fazer ações filantrópicas, que eu sou apaixonado pelo ser humano, a esposa também. E ela disse, amor, vamos ajudar o mundo, vamos ajudar as minorias. O que a gente vai investir? Aí houve do nada, assim, sem intenção nenhuma, pretensão alguma, vamos investir em... Não vou dizer o nome do que é, tá? Vamos investir em picadinhas. Então ele começou a criar as picadinhas, estudar e botar o dinheiro dele nas picadinhas. Aí sentado com a esposa, né? Talvez aí no café da manhã. Pô, a gente inventou a picadinha, a gente tem aí, sim, mas para dar a picadinha, tem que ter um inimigo para se combater. E agora? Como é que a gente vai fazer? Ele, como não tem nenhum compromisso real, com nada que não seja ligado à nova ordem, o pensamento dele realmente é: tem muita gente no mundo, 7, 8 bilhões é muita gente. Pode reduzir isso aí um pouco. Passou um zap, né? Passou um zap lá para a terra dos zoinho puxado. E conversou lá, e o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode inventar aí? Né? Para a gente matar 2 coelhos com a cajadada só. A gente derruba o conservador lá, cabelo vermelho, cabelo laranja, né? E ainda fica trilionário. Aí eu olhei pro chat, tudo legal. E eu ainda aumento a minha capacidade de poder no mundo. Como é que a gente faz isso? Tem o seguinte, a gente dissemina um negócio aí, biológico, diz que foi de um... Isso aqui olha só, é uma teoria da conspiração, tá? Você que tá aí não precisa concordar. Mas se você lê, você começa a juntar peças, não sei se você jogou aquele joguinho quebra-cabeça, que tem milhares de peças. E as peças são tão miudinhas que você nem percebe o final quando chega nele. Meu Deus, era isso? E você não via isso porque a primeira peça era muito pequenininha. A segunda não dizia nada, a terceira não dizia nada, é assim que eles trabalham. Vão usando pecinhas pequenininhas
E faz com que você não perceba que o todo será o todo. E olha só, exatamente no período que ia haver eleição, chega um negócio às vésperas da eleição, do cabeça laranja. E agora? Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Não pode sair de casa porque isso, porque aquilo, não pode sair de casa porque é mortal, é isso, é aquilo, tal. Solução: vamos votar pelos Correios. Olha só, um país, a dimensão, né, dos Yankees, votando pelo Correio. Com a intenção por trás. Tem até filme para isso, tá? São 2.000 mulas. É isso. E aí o cara que era altamente popular, não podia sair na rua, ovacionado onde fosse, milhares de pessoas, perde para um Zé Ninguém, que ninguém conhecia, não tinha expressão nenhuma, comunicação nenhuma, seguidor nenhum, feito por um sistema e você ainda não quer abrir os olhos? O sistema escolhe uma pessoa que vai ser o seu boneco, que vai balançar a cabeça, porque o outro lado não balança. O sistema escolhe e coloca lá. E, pasmem, fizeram isso com os Yankees, com a maior potência da Terra naquele momento. Houve aquele rebuliço. Fizeram uma armação lá do Capitólio, lá, a galera tentou entrar tal, para tentar caçar o cara, como se ele tivesse incitado ali. Não era o povo revoltado, não eram alguns infiltrados, nem nada. A mesma história, e para quem assistiu o Pingo nos Is, né, que foi calado, Pingo nos Is foi calado pela esquerda, calado pelo sistema, porque você não pode falar a verdade. Olha, se você é calado, se você é perseguido pelo que está falando, você tem alguma coisa aí que eles não querem escutar. Porque quando muita gente fala bobagem, muita gente fala o politicamente correto e fala aí abertamente, e ninguém quer calar, tem algo errado. Eu nunca vi, nesse tempo de vida, alguém calar o outro lado por sua opinião. Nunca vi. Só de 4 anos para cá. Só de 4 anos para cá. Existe um motivo para isso? Existe. Existe um sistema que perdurou. Olha, você, não sei, né, com a sua opinião, né? Você é direita, esquerda, centro, não sei. A única coisa que você não pode ser é massa de manobra. Você tem uma convicção de um lado, show, legal, você vai defender as suas ideias, beleza, a gente defende, eu defendo do meu lado aqui, você defende a sua, mas essa é a democracia. Eu tenho que ter a opção de dar a minha opinião, você a sua, a gente discutir, a gente fechar a live, a gente fechar uma conversa, apertando a mão, tchau, você vai com a sua, eu vou com a minha, você não me convenceu, beleza, ótimo, eu não convenci você, show. Cada um vai para o seu lado. Mas não ao terminar a discussão,
Você tentar ou me matar, ou você tentar me calar com a ação judicial dizendo que eu injuriei, que eu fiz aquilo outro. Caçar, desligar o meu microfone aqui, derrubar o meu canal. Se você tiver um mínimo de senso de justiça, não é essa justiça que a gente tem hoje, insegurança jurídica gigantesca. Se você tiver um mínimo de consciência de justiça, aquela justiça que teu pai te ensinou, que tua mãe te ensinou, aquele valor que você traz, espero eu, traga até dos seus avós. Se você tiver um mínimo de hombridade, você vai refletir, vai dizer, isso está errado. Isso que está acontecendo está errado. Eu não posso querer falar e calar a voz do meu coleguinha. Você aprendeu isso na escola? Ah, é a vez do coleguinha falar, a professora está lá mediando, a vez de fulano, é a sua vez de falar. Deixa ele dar a opinião dele. É a vez dele do recreio. A fila no lanche. Essa é a vez dele do lanche. Não hoje o que está acontecendo. Você não pode concordar com isso. Não interessa para mim se você votou em A, B ou C. Mas você tem que ter a capacidade de olhar o que está acontecendo. Esquece a televisão tem um viés. Se você for pela televisão, você vai adotar um viés, você não vai ser imparcial. Você tem que ser justo. Isso aqui está acontecendo, deixa eu ver. É verdade? É mentira? Quem está dizendo que é verdade? Quem está dizendo que é verdade pode ser o dono da mentira. Quem está dizendo que é mentira pode ser o dono da verdade. Então você tem uma cabeça livre para pensar. Liberdade que foi dada por... Ninguém te deu a liberdade. Ninguém pode te tirar a liberdade. Porque ela foi dada, ela é um direito natural. Ela foi dada por Deus. Como é que vai se cercear a liberdade de alguém de falar? Como é que eu posso estar aqui agora com medo? Com medo. Porque eu não sou ninguém na frente de um congressista que foi caçado, que é caçado, que não pode falar. Mas eu preciso falar. Porque eu moro nesse país, eu tenho 2 filhas. Eu quero que minhas filhas tenham um país melhor. Não uma Venezuela, uma Cuba, que ninguém pode mais falar. Você não está vendo a realidade? Não escuta o que estão dizendo. Não, você não acha estranho? Aconteceu o que acontece. O que acontece na Venezuela não está na mídia. O que acontece na Nicarágua não está na mídia. Uma festa de São João está na mídia. Um carnaval, uma praia, um baile, qualquer coisa está na mídia. Agora, as verdades que acontecem ao nosso redor, porque é ao nosso redor. Aí é uma ilha, o Brasil é uma ilha. Arrodeado de acontecimentos que vêm influenciar aqui dentro. Então você só precisa abrir os olhos, esquecer partidarismo e abrir os olhos para o que está acontecendo. Porque se não for tarde demais, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Não é possível que você ouça uma notícia e, sem fazer seu julgamento de valor, você acredite de pronto estar replicando aí, feito papagaio de pirata, uma mentira. Eu não sei se tem advogado aqui, se advogado vai ver esse vídeo. Qual é o sentimento de vocês, que vocês ensinam os seus alunos? Qual é o sentimento de você que está estudando, sabendo que está estudando
Um curso nato e morto. Uma matéria nata e morta. Porque nada mais vale. Vale o eu quero. Não precisa estar na lei, é eu quero. Isso é terra de bang bang. Voltamos aos primórdios, voltamos aí à guerra entre os mouros e os cristãos. É só passar a faca, cortar a cabeça e tá pronto, tá certo? Foi para isso que a gente evoluiu. Essa estratégia de involução, ela deu certo nessa última geração. Se vocês pesquisarem fontes corretas, vocês vão perceber que os nossos filhos, eles têm QI menor do que os nossos pais. Por quê? Porque nós éramos de uma geração que ainda estudava, ainda ia na biblioteca, ainda ia pesquisar. Essa geração, ela quer jogar, ou então vai no Google, traz a resposta pronta. Se você não for um agente educador, um pai verdadeiro, for ler com seu livro, com seu filho, ele vai ser um replicador de Google. Nada é por acaso, minha gente. Nada é por acaso. Vocês acham que essa abertura, essa benesse, meu Deus do céu, é um plano tão maléfico que as pessoas realmente não conseguem enxergar. Porque o coração é bom, ou não gostam, ou ficam naquele jargão, não entendo de política, eu não quero saber, não é para mim. Só que essa política está te regendo. Você não quer ser político? Ótimo, beleza. Mas pelo menos entenda o que estão fazendo com você. Então, quando pegaram essas crianças e disseram, olha, vocês vão estudar, vocês vão fazer faculdade, não se preocupem não em fazer um cursinho, em meritocracia, que é isso? Meritocracia é besteira. Vamos estudar o que der. Na minha época, tinha que passar as 4 unidades, formar uma nota final, você passar do ano. Hoje não precisa. Você passa de qualquer forma. É um absurdo isso. Criança de 7 anos que não sabem escrever, não sabem ler. Carol faz isso desde os 5 anos. 6 anos ela está escrevendo história. Mas a grande maioria, a realidade é essa. E você acha que eles estão com pesar por isso? Não, estão vibrando. Essas crianças vão depender de auxílio lá na frente, vão depender de bolsa Y, X, Z. Vai ter outra alternativa, vão depender de bolsa. E para ganhar bolsa, vai ter que pedir a bênção ao papai Estado. Esse é o plano. Viver preso ao Estado. Por isso são contra o empreendedor. Se você não tiver uma carteira assinada, o país está em recessão. Diminuir o número de carteira assinada. Não se computa o aumento do empreendedorismo. Porque nós temos que estar preso ao sistema. Mas, enfim, a gente vai falar muito disso, tá? Porque é muito assunto, é vasto realmente. Vou dissecar por partes para didaticamente e trazendo e aprendendo com você o que eu sofri e a gente trocando essa informação juntos para tentar, através da educação, da informação verdadeira, abrir os olhos do povo. Então, o livro, como eu mostrei a vocês, que a gente vai ler juntos, é o Livro Negro do Comunismo. Tá? Eu fiz aqui um resumo. Vou ler aqui esse resumo. Tá? Quem tiver aqui
aqui na live, não vai conseguir ver a tela, mas, no entanto, logo após a gente terminar aqui a live, eu coloco no meu canal, Luciano Santa Clara, no YouTube. Você vai lá e acessa, tá? Vou deixar o link do livro também lá na descrição do YouTube. É comprar e passar a se informar. Leia, desliga a televisão, não vai te levar a nada, não vai acrescentar nada, vai deixando você mais burro, tá? Então vamos lá. É um áudio e-book, tá? Quem quiser o e-book também vou disponibilizar. Vou deixar o link aqui. O link vai dar acesso a um Google Drive. Você vai lá e baixa esse e-book. Também tem um QR Code nele para você comprar o livro. Então vamos lá. Introdução. Bem-vindo ao e-book O Livro Negro do Comunismo. Uma análise abrangente. Eu vou dar algumas paradas durante. Por quê? Em toda pesquisa existe a ideologia por cima. Então, dentro dessa, eu estou fazendo uma análise de um resumo. Ok? Então, tem hora que eu vou discordar, e vou expor aqui a minha discordância, e você, quando tiver de posse do audiobook ou do e-book em si, você faz a sua análise, compara com a leitura do livro. Introdução. Bem-vindo ao áudio e-book O Livro Negro do Comunismo. Uma análise abrangente sobre os crimes do regime. Nesta obra, exploraremos o famoso livro e mesmo nome que causou um impacto significativo ao revelar os horrores e atrocidades cometidos em nome do comunismo ao longo do século XX. No capítulo 1, o contexto histórico nesse capítulo, mergulharemos no contexto histórico que deu origem ao livro. O livro aqui, o Livro Negro do Comunismo. Exploraremos a ascensão do comunismo e seus diferentes movimentos ao redor do mundo, destacando a Revolução Russa e o regime de Joseph Stalin como marcos importantes. Compreenderemos como o idealismo revolucionário se transformou em regimes autoritários totalitários. No capítulo 1, o contexto histórico, para compreender adequadamente o impacto do livro negro do comunismo, é fundamental mergulharmos no contexto histórico que deu origem ao surgimento e à disseminação do comunismo ao redor do mundo. Nesse capítulo, exploraremos as principais raízes e eventos históricos que moldaram esse movimento e que acabaram resultando em regimes autoritários e totalitários. A ascensão do comunismo, tópico 1.1. A virada do século XX foi um período de mudanças significativas em todo o mundo. A desigualdade social, a exploração do trabalho e as tensões geopolíticas alimentaram o crescimento de movimentos políticos e sociais que buscavam uma nova ordem social. Poderia, fosse de minha autoria, mudar isso para uma nova ordem mundial. O comunismo emergiu como uma resposta a esses problemas, promovendo a igualdade, a justiça social e a abolição da propriedade privada. Primeiro, ela promove, ela discursa
como se fosse uma resposta, uma solução para a desigualdade. Não é. Ela vem como uma resposta para a justiça social. Ela não é. E ela vem com a resposta já no seu âmago de abolição da propriedade privada, de tomar o que é seu por natural. É natural seu, você tem direito à liberdade, é natural, você tem direito à propriedade. Não vem do homem, não é a lei que pode te dar. Ela pode te tirar, mas ela não te dá. É natural seu. É Deus quem te deu a liberdade e o direito de propriedade. Então, já no seu histórico, no seu âmago, na sua vontade, ela traz a abolição da propriedade privada. É o que faz esse movimento aí, o MST. Qual é a bandeira dele? Abolição da propriedade privada. É isso. Não tem outro. Não dá para florear. Tá? Só que eles usam de uma forma pior ainda, mais criminosa ainda. Porque não querem plantar nada. Tem algumas plantações aí, né? 0,2% de arroz orgânico e tal. Que não supre ninguém. E a grande prática, existe até está acontecendo agora uma CPI, a grande prática descoberta é o seguinte: o cara entra na propriedade de alguém, toma conta de tudo, expulsa a pessoa, não planta nada e fica achacando a pessoa, pedindo resgate. A pessoa voltar para sua própria casa, sua própria propriedade. Não são palavras minhas, tá? São palavras de moradores dos assentamentos que recentemente falaram na CPI. 1.2. A Revolução Russa e o regime de Stalin. A Revolução Russa e o regime de Stalin, ocorrido em 1917, foi um marco crucial na história do comunismo. Liderada pelos bolcheviques e por Vladimir Lenin, a revolução resultou na derrubada do czarismo e no estabelecimento do primeiro Estado socialista do mundo, Rússia. No entanto, após a morte de Lenin, Joseph Stalin assumiu o poder e instaurou um regime totalitário e repressivo na União Soviética. Sempre tem aquele, né, que acha que pode mais, que manda mais, que entende mais. Ah, o socialismo é isso, beleza, mas agora o socialismo é do jeito que eu quero. 1.3. Expansão do comunismo para outros países após a consolidação do regime soviético. O comunismo começou a se espalhar para outros países ao redor do mundo. A China, por exemplo, adotou o comunismo após a vitória dos comunistas liderados por Mao Tse-tung na Guerra Civil Chinesa, em 1949. Não coincidentemente, o ano que George Orwell começou a delatar essas atrocidades, né? Outros países como Cuba, Vietnã, Cuba que vivia na época de 50, um céu de brigadeiro, tá? Riquíssimo. Vietnã e Coreia do Norte também adotaram regimes comunistas ao longo do século XX. 1.4. Regimes comunistas e violações dos direitos humanos ao longo do século XX. Os regimes comunistas foram marcados por graves violações dos direitos humanos. Ainda o é. Sob o pretexto de construir uma sociedade mais justa, esse regime frequentemente suprimiram a liberdade de expressão. Olha só, não dá nem para dissociar. Não precisa nem o cara dizer, eu sou comunista ou não sou comunista.
Não precisa nem o rato ter negado o tempo todo que era comunista. Né? O rato, um animal, aquele roedorzinho que anda por aí. Não precisa nem ele ter negado o tempo todo que não era, porque recentemente, bem recentemente, o rato bateu no peito, tem orgulho de ser comunista. E aqui diz claramente, sob o pretexto, é um pretexto, uma narrativa, uma historinha que você caiu e acreditou, sob o pretexto de construir uma sociedade mais justa, mais amor, por favor, esses regimes frequentemente suprimiram a liberdade de expressão. Calaram jornalistas e você ficou calado, ficando bonitinho, porque não pensava igual a você. Porque eu tenho que dar direito, eu tenho que, numa democracia, eu tenho que ver um repórter que eu não gosto da opinião dele, deixar ele falar. Não é mandar ele se calar, não. Discordar, ficar pé da vida. Ah, não tá gostando? Desliga a televisão, muda de canal. Mas fazer o cara se calar, ele não deixar opinar, que democracia é essa? Calar o coleguinha, isso é democrático? Então, vários repórteres foram calados. A Jovem Pan completamente perdeu 80% do seu quadro conservador, diga-se de passagem, de direita. Não é que era bolsonarista, não. O cara é conservador, ele não precisa ser bolsonarista. O cara precisa conservar os valores que ele tem. Deus, pátria, família, liberdade. Acredita naquilo, você acredita ao contrário? Show, parabéns para todo mundo. Somos livres. Mas você quer me calar porque eu adoto esses valores, eu aprendi esses valores? Você quer me passar uma borracha nos meus valores? Crie os seus, adote os seus, regue os seus e veja o que é que vai crescer, cada um vê o que é que cresce na sua plantação. Não calar o outro. Então, frequentemente suprimiram a liberdade de expressão, impuseram controle estatal sobre a economia. Olha o que está acontecendo hoje. Tudo que está acontecendo na economia de benéfico, de bom, ainda não há uma destruição total e completa, porque a economia ela teve liberdade para atuar nos últimos 4 anos, com a equipe técnica, com Paulo Guedes técnico, e diante de uma situação gravíssima de pandemia mundial, o Brasil cresceu. Diante de uma situação gravíssima de contexto mundial, o Brasil saiu um dos melhores países do mundo. E até hoje a galera está sambando aí sem saber o que fazer. Uma economia pujante, impulsionada pelo agro, que é o que alimenta todos nós, inclusive o mundo, mais de 1 bilhão de pessoas. Aí você vê, no mundo que tem cerca de 7, 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão depende do Brasil. Você acha que o Brasil é fraco? Pobre? Não, não é pobre, não. Ele é roubado o tempo todo. Mas vamos lá. Controle estatal sobre a economia. É justamente isso que eles querem. E por não ter o controle, ele tem o controle de tudo hoje. Se você não prestou atenção ainda, abra o olho, olha a mídia falando, olha o judiciário julgando, olha o Pachecão no Senado, o que é que ele faz? Olha a grande parte dos deputados, o que é que ele faz? Olha os sindicatos, olha os ministérios públicos, OAB. Alguém sabe? Alguém ouviu falar da OAB? Alguém sabe da OAB? Ou é só um teste para se fazer? Ninguém fala, pronuncia nada. Direitos humanos. Alguém ouviu falar nos direitos humanos aparecer nesses últimos tempos aí?
milhares de pessoas presas. Agora cai um vagabundo para ver se não encosta rapidinho. Vocês não estão compreendendo que não existe mais igualdade? Que nós não somos iguais perante a lei mais? Agora o que vale é a capa? Não interessa se eu sou um ser humano. O que interessa é a capa. Qual é o time que você torce? É uma disputa de time de futebol. Eu torço pelo Sport e você é inimigo do Náutico, o Santa Cruz. A gente discorda no campo, morreu, acabou-se. Vou querer prejudicar o cara? Impedir do cara de falar porque ele torce para outro time? Então, se você bate palma para isso, não adianta apontar para o outro dizendo que o outro é ditador, é opressor, porque está aí dentro do seu coração esse sentimento horrível de querer calar o outro porque não pensa igual a você. Você aprendeu isso aonde, pelo amor de Deus? Qual é a Bíblia que você reza? Com certeza não é a de Deus. Com certeza você precisa refletir. Ainda dá tempo. Esse não é o caminho. E o controle estatal, o Brasil só não afundou. Ó, presta atenção no que eu vou dizer e podem marcar aí na agenda de vocês. O Brasil hoje não está no fundo do poço graças ao presidente do Banco Central. E recentemente ganhou elogio internacional, prêmio internacional, como um dos melhores presidentes de bancos centrais do mundo, pela política que ele adotou antecipadamente. Ele anteviu a crise, se antecipou. E pelo que tudo indica, a gente pode ser o primeiro a sair dessa crise mundial. Pode ser porque, se ele continuar com liberdade para aplicar, apesar de ser um cargo que não depende de indicação, tá? É independente, vai ter o prazo dele para cumprir, mas não creiam que isso será fácil, que ele chegará lá tranquilamente. Vão haver ilações, vão haver emboscadas, vão inventar processos, vão ver até se o cara teve uma boa nota quando era no jardim da infância, vão buscar tudo. Vai ser o chamado Fishing Expedition. Vão pegar o celular para ver se o cara tem outra mulher, qualquer coisa, vão vazar algum podre que todo mundo tem, eu tenho, você tem. Todo mundo tem seu segredinho, suas besteiras que fez, e nem por isso eu posso te julgar, você pode me julgar, nem a justiça vai julgar. Quem nos julga é Deus. Aí o homem agora quer ser Deus. O homem agora quer ser Deus. Então hoje, agradeça ao presidente do Banco Central pelo furo não ser maior do que vai ser. Chevrolet já está demitindo. Volkswagen vai demitir. Já pararam a produção. 10 meses no mínimo, tá? Aí você imagina que aquele povo, 80% do pessoal que trabalha no ABC vem do Nordeste, não tem dinheiro para ficar indo e voltando, se estabelece lá, constrói lá a sua casinha, o seu comércio, cria uma comunidade ali e sobrevive ali. De repente, férias coletivas, que é a antecipação da demissão, parada de produção. Isso está acontecendo aqui também, tá? Em Pernambuco. Eu estava comentando essa situação, está saindo na mídia. Eles estão camuflando, isso é os juros.
é o Campos Neto, e não é, pessoal. Não é. É que o governo está gastando demais e investe de menos. Não, eles não vão investir, porque tem muita gente para recompensar. A frente, como eles mesmos dizem, foi ampla. Quando fala em frente ampla para se eleger, é uma frente ampla que quer dinheiro, que quer cargo. Ou seja, desfez-se tudo o que foi construído, que era desaparelhar as estatais, a empresa, os sugadores, os gafanhotos. Todo mundo voltou ávido, com fome de dinheiro público. Vocês não acham isso anormal, não? Uma galera aí, centenas de pessoas presas, soltas. Vocês acham isso normal, não? Isso é anormal. Devolveram bilhões. Quem devolve é porque roubou. O cara devolve porque roubou e agora tá na rua. Tem gente fazendo live aí. 400 anos de prisão. 400 anos de prisão. Solto, fazendo live aí. Isso é normal? Eu olhei para minha esposa hoje, qual é a saída disso aqui? O povo cegou. O povo tá achando lindo, tá achando normal. Ou seja, estão num transe mortal. É um transe mortal. Vão morrer sorrindo. Vão minguar sorrindo. Qual é a saída? O aeroporto. A saída que tem hoje é o aeroporto. Só que tá até difícil de escolher um destino, porque os Estados Unidos está no buraco. Por que está no buraco? Nós somos o futuro, tá? Acontece lá, depois acontece aqui. Entregaram lá para o urso as armas. O velhinho aqui. Quando as tropas voltarem, deixa as armas lá, estão enferrujadas mesmo. Para uma galera aí, o mal, que eu não vou dizer o nome, que são poderosos, deixaram as armas para lá. Em torno de 80 bilhões, parece. Posso uma besteirinha dessa em armas. Para que essa galera no futuro, um jogo. Vocês já jogaram O? Já jogaram aquele joguinho O? De guerra, de estratégia? É um jogo e você é uma peça. Principalmente você da esquerda. Quando o professor lá falava que é o idiota útil, mas não quero ofender você, mas é o idiota útil. Não serve para nada para eles. Eles vão pisar, passar o rolo compressor em cima de você também. Só fez usar. Eles passam em cima dos aliados. Passam em cima dos aliados. Passam até de formas que eu não posso falar aqui, mas eu posso até dizer nomes, né? Teori Zavascki, Celso Daniel. Vai pesquisar, vai estudar. Alguns, tá? O meu ex-governador, que caiu no avião, não foi? O avião caiu, correu junto, não foi? Caiu. Parece, né? Parece que, como diz o pastor Sandro, parece que apareceu um laudo aí que o piloto foi envenenado. Parece que
Você vai ficar aí calado? Vai continuar batendo palma? Então vamos continuar aqui. Controle estatal sobre a economia. Perseguiram dissidentes políticos e cometeram execuções em massa. É o próximo passo. A perseguição do dissidente político já está ocorrendo. Um cabo aqui, meu presidente acabou de ser cassado porque falou. Ousou duvidar do sistema sagrado, sacrossanto. Quando a gente duvida de alguma coisa, a obrigação do outro lado é provar que eu estou errado. Trazer as provas irrefutáveis de que aquele negócio funciona. Ele tem que sanar a minha dúvida. Não ficar na dúvida. A pior coisa é ficar na dúvida. Milhões de pessoas perderam suas vidas ou foram submetidas a condições de vida extremamente precárias sob esses regimes. 1.5. Relevância histórica do livro. O livro Negro do Comunismo, publicado em 1997, recentemente, né? O livro Negro do Comunismo trouxe à tona a magnitude dos crimes cometidos pelos regimes comunistas ao redor do mundo. O livro analisou em detalhes os diferentes países em que o comunismo foi implementado e revelou estatísticas chocantes sobre o número de vítimas desses regimes. A obra provocou debates intensos e gerou controvérsias. Sempre tem controvérsia. Né? Mas também desempenhou um papel fundamental para trazer à luz os horrores e as violações dos direitos humanos sobre o comunismo. Espero eu que alguma obra, talvez você escreva, eu escreva, qualquer pessoa escreva, traga tudo o que está acontecendo hoje à luz. Ao compreendermos o contexto histórico em que o comunismo surgiu e se desenvolveu, torna-se mais claro porque o livro Negro do Comunismo desencadeou um debate crucial sobre os crimes cometidos pelos regimes comunistas ao longo do século XX. Essa obra, escrita por um grupo de acadêmicos europeus, liderados por Stéphane Courtois, analisa minuciosamente os diferentes regimes comunistas e revela estatísticas alarmantes sobre as vítimas desse regime. A importância histórica do livro está em seu papel de desafiar a narrativa muitas vezes romantizada do comunismo. Muitas vezes não é sempre romantizada essa narrativa. Como ideologia benéfica e justa, nunca foi. Nunca foi justa. Ao expor os crimes cometidos pelos regimes comunistas. O livro Negro do Comunismo levantou questões importantes sobre a natureza do poder, a corrupção, que é basilar. Tem que ter corrupção. Eu preciso retirar das pessoas para me alimentar. Ao expor os crimes cometidos pelos regimes comunistas, o livro revelou questões importantes sobre a natureza do poder, corrupção e idealismo revolucionário, e as consequências devastadoras de tais regimes para a sociedade. O livro aborda em detalhes os horrores vivenciados em diferentes países. Por exemplo, na União Soviética, durante o regime de Stalin, milhões de pessoas foram vítimas de perseguição política, fome e execuções sumárias. Na China, durante a Grande Fome e a Revolução Cultural,
dezenas de milhões de pessoas perderam a vida ou foram submetidas a condições de vida subhumanas, desumanas. No Camboja, o regime de Pol Pot resultou em um dos genocídios mais brutais da história, com milhões de pessoas executadas ou morrendo de fome e doenças. Ao expor essas atrocidades, o Livro Negro do Comunismo fornece um olhar crítico sobre os regimes comunistas, questionando a própria viabilidade e ética do comunismo como sistema político. O livro também provocou debates acalorados, com algumas críticas direcionadas à metodologia utilizada pelos autores e alegações de que o livro exagerou os números de vítimas. Isso aí é, logicamente, a esquerda querendo ocultar a verdade. No entanto, é importante reconhecer que o livro desempenhou um papel significativo ao destacar a necessidade de um exame crítico dos regimes comunistas e de uma reflexão sobre os perigos de regimes totalitários e autoritários. Ele também trouxe à tona a importância de preservar a memória histórica e lembrar das vítimas desse regime. Eles querem apagar essa memória. Não quer que você tenha acesso. Eu não sei como esse livro aqui ainda está sendo vendido, tá? Ao final do capítulo, fica evidente que o contexto histórico do regime do comunismo e os eventos que se seguiram foram essenciais para a compreensão do impacto e da relevância do livro, o Livro Negro do Comunismo. Nos próximos capítulos, mergulharemos nas análises, nas controvérsias geradas por essa obra, bem como as lições que podemos aprender com os eventos históricos abordados. No capítulo 2, o livro que chocou o mundo. Nesse capítulo abordaremos o próprio livro, o Livro Negro do Comunismo, escrito por um grupo de acadêmicos europeus, liderado por Stefani Couta. O livro expõe os crimes e as violações de direitos humanos cometidos pelos regimes comunistas. Exploraremos os diferentes capítulos do livro que analisam países como a União Soviética, China, Cuba, Camboja, entre outros, revelando estatísticas chocantes sobre o número de vítimas e as formas de repressão utilizadas. No capítulo 2, o livro que chocou o mundo. No capítulo anterior, exploramos o contexto histórico que deu origem ao livro, o Livro Negro do Comunismo. Agora, adentraremos nas páginas desse importante livro e examinaremos sua abordagem abrangente dos crimes cometidos pelos regimes comunistas ao redor do mundo. 2.1. A composição do livro, o Livro Negro do Comunismo, foi publicada em 1997 e foi fruto do trabalho colaborativo de um grupo de acadêmicos europeus, liderado por Stefani Couta. Já falou, o livro conta com a contribuição de diversos especialistas da história, política e estudos sociais, que se dedicaram a analisar e a documentar os crimes cometidos pelos regimes comunistas. Análise dos regimes comunistas. O livro abrange uma série de países e regimes comunistas, oferecendo uma análise profunda de cada um deles. A União Soviética recebe destaque especial, já que foi o primeiro e um dos regimes mais duradouros do comunismo. O livro expõe os horrores vivenciados durante o regime de Stalin, revelando o alcance das perseguições políticas, execuções em massa, gulags e fomes artificiais, que resultaram em milhões de mortes. Além da União Soviética, o livro também examina outros países comunistas, como a China, sob a liderança de Mao Tse-tung, a Grande Fome, a Revolução Cultural e as políticas de repressão resultaram em um número alarmante de vítimas. O livro também aborda os regimes comunistas em Cuba, Camboja, Vietnã e Coreia do Norte, entre outros. Aí a gente, entre outros, aí tem que adicionar Venezuela e, quiçá, se esse livro fosse mais para frente, o Brasil, tá?
entre outros, revelando a opressão, a violência e as violações de direitos humanos ocorridas em cada um desses países. Estatísticas e números chocantes. Uma das contribuições mais importantes do livro são as estatísticas detalhadas e revelam a magnitude dos crimes cometidos pelos regimes comunistas ao longo de suas páginas. O livro apresenta estimativas do número de vítimas desses regimes, demonstrando a escala impressionante de sofrimento humano. Embora as estimativas exatas possam ser objeto de debate, o livro destaca a gravidade das violações dos direitos humanos, com execuções sumárias, deportações em massa, trabalhos forçados, fome deliberada e repressão sistemática. Essas estatísticas desafiaram a narrativa romantizada do comunismo, provocando um intenso debate sobre a responsabilidade dos regimes pelos crimes cometidos. 2.4 Críticas e controvérsias. A gente tem que trazer as controvérsias, lógico, Estamos num debate democrático. Como qualquer obra controversa, o livro, Negro do Comunismo, também foi alvo de críticas e controvérsias. Alguns argumentaram que as estimativas das vítimas estavam exageradas, enquanto outros questionaram a metodologia utilizada pelos autores na coleta e interpretação dos dados. Também houve acusações de que o livro buscava demonizar o comunismo como um todo, em vez de fornecer uma análise equilibrada. No entanto, é importante destacar que, apesar das controvérsias, o livro Negro do Comunismo foi um marco significativo ao revelar ao mundo os crimes cometidos pelos regimes comunistas. Independentemente das críticas, a obra desempenhou um papel fundamental ao expor as violações de direitos humanos e estimular debates sobre o legado do comunismo. Aí aqui, logicamente, essa controvérsia é uma controvérsia de um grupo comunista, tá? Porque se ele diz aqui, houve acusações de que o livro buscava demonizar o comunismo como um todo, mas como um todo como? Como em parte? Se o comunismo foi protagonista de tudo isso, toda essa desgraça, como é que você pode, em parte? É um todo, 2.5 Legado. Impacto do livro após o lançamento e o livro Negro do Comunismo. A obra teve um impacto significativo na sociedade e no debate intelectual. Ela ajudou a desmistificar a imagem idealizada do comunismo, colocando em evidência os aspectos sombrios e os crimes cometidos em nome dessa ideologia. O livro ampliou a conscientização sobre as violações dos direitos humanos e levantou questões importantes sobre a relação entre ideologia, política e ações práticas. Ao abordar os regimes comunistas de maneira crítica e detalhada, o livro Negro do Comunismo desafiou os defensores do comunismo a repensar suas posições e a confrontar os fatos históricos. Além disso, a obra contribuiu para a preservação da memória histórica, garantindo que os crimes cometidos pelos regimes comunistas não fossem esquecidos ou minimizados. Ao documentar e analisar os horrores vivenciados sobre esses regimes, o livro Negro do Comunismo ressaltou a importância de aprender com os erros do passado e de evitar a repetição de tragédias semelhantes no futuro, só que não aprenderam. Não aprenderam. Eles estão repetindo a história. Tanto na Nicarágua, Cuba, a história, não estou nem repetindo a história, que a história permanece, desde 1950. Venezuela, história viva e contemporânea, e estão querendo implantar essa história aqui, para o pessoal, para o mané, perder o mané, vocês vão ter que aceitar. Só que não, se depender de informação e educação, a gente vai lutar pelas redes, enquanto houver liberdade ainda nas redes, porque estamos num momento de exceção, todo mundo calando todo mundo, principalmente conservadores, quem afronta esse sistema criminoso, a gente vai tentando falar.
A conclusão do capítulo 2. Neste capítulo, exploramos o impacto e a abrangência do livro Negro do Comunismo. Analisamos sua composição, aprofundando-nos na análise dos regimes comunistas ao redor do mundo e destacamos as estatísticas chocantes que revelam a extensão dos crimes cometidos por esses regimes. Reconhecemos as controvérsias que cercam a obra, mas enfatizamos seu papel crucial em desafiar a narrativa do comunismo de promover um debate crítico sobre os horrores vivenciados sobre esse regime. Eles não têm autocrítica. Nos próximos capítulos, examinaremos as controvérsias e críticas mais a fundo, bem como as lições que podemos aprender com o livro Negro do Comunismo. Seguiremos explorando a importância de uma compreensão crítica da história e do impacto das ideologias políticas. Capítulo 3. O impacto e as controvérsias nesse capítulo. Nesse capítulo, examinaremos o impacto do livro negro teve na sociedade no debate intelectual. Discutiremos as controvérsias que surgiram após a publicação, incluindo críticas à metodologia utilizada pelos autores e reação de alguns defensores do comunismo. Acho que ia ter os defensores. Também destacaremos a importância de se examinar criticamente a história e o legado do comunismo. Capítulo 3. Controvérsias e críticas. No capítulo anterior, examinamos o impacto do livro e a sua abordagem abrangente nos crimes cometidos pelo regime comunista. Nesse capítulo, iremos aprofundar as controvérsias e críticas que surgiram em relação à obra polêmica. As críticas à metodologia e estatística. Uma das principais críticas direcionadas ao livro diz respeito à metodologia utilizada pelos autores na coleta e interpretação dos dados. Alguns questionaram a confiabilidade das estatísticas apresentadas na obra, argumentando que as estatísticas de vítimas eram precisas ou exageradas. É importante reconhecer que determinar o número exato de vítimas do comunismo é extremamente difícil devido à natureza opressiva dos regimes comunistas, que frequentemente ocultavam e distorceram informações, ou seja, poderiam ser bem mais do que 100 milhões. Tá? Então esse pessoal está reclamando, pode ser esses números, não pode ser não tão exatos, não sei o que e tal. Se for cavucar mesmo, vai ver que são bem mais do que 100 milhões de vítimas do comunismo. Extremamente difícil devido à natureza opressiva do regime comunista, que frequentemente ocultavam e distorciam informações. Uma prática né, comum para comunista. Além disso, a falta de registros detalhados e a dificuldade de acesso a arquivos governamentais em certos países também complicam a tarefa de qualificar com precisão as vítimas. No entanto, mesmo que as estimativas possam ser objeto de debate, a intenção do livro era destacar a magnitude dos crimes cometidos pelos regimes comunistas, fornecendo um panorama geral das violações de direitos humanos. O propósito era chamar a atenção para a escala e a gravidade das violações, não necessariamente fornecer números exatos. Não interessa se morreu 1 milhão, 100 milhões, 100 pessoas foram mortas por um crime, um regime ditatorial. 3.2. Acusações de viés ideológico. Outra crítica frequentemente dirigida ao livro Negro do Comunismo é a alegação de que os autores possuíam viés ideológico e que buscaram demonstrar o comunismo como um todo. Alguns argumentaram que a obra falha em fornecer uma análise equilibrada do regime comunista. Concentraram-se apenas nos aspectos negativos e não levando em consideração as conquistas ou as circunstâncias históricas que levaram à ascensão desse regime. Sério, assim, olhando nos meus olhos. Me digam, escrevam aqui, um exemplo de um país comunista com êxito, o povo feliz. Um país onde o governo é ditador, onde o Estado toma conta de tudo e que o povo é feliz, é pujante.
ao progresso, sucesso. Não existe. Então, como é que vai fazer um debate equilibrado trazendo coisa que não existe? É a novilíngua, é? É o crime-ideia, do 1984? É uma fantasia Nárnia? Não existe. É válido apontar que a equipe de autores do livro possuía uma variedade de formações acadêmicas e perspectivas políticas. Embora seja verdade que o livro adota uma postura crítica em relação ao comunismo, isso se deve ao objetivo declarado de expor os crimes e as violações dos direitos humanos cometidos pelo regime comunista. A intenção não era fornecer uma análise equilibrada e abrangente do comunismo como um todo, mas sim investigar os aspectos mais sombrios desse. Lógico, eu estou investigando crime, violações. Eu vou passar pano? Eu vou florear? Eu vou colorir? Eu tenho que dizer o que é, a verdade o que é. Crime é crime. Violação é violação. Ditador é ditador. 3.3. Debate sobre a responsabilidade do comunismo. Outro ponto de debate gerado por o Livro Negro do Comunismo e respeito à responsabilidade coletiva do comunismo pelos crimes cometidos. Alguns críticos argumentam que é justo culpar toda a ideologia do comunismo pelos abusos perpetrados por regimes específicos, argumentando que tais regimes deturparam e distorceram os princípios originais do comunismo. Então, querem tirar o corpo fora, né? Essa controvérsia levanta questões importantes sobre a relação entre a ideologia e sua implementação prática, embora seja verdade que nem todos os defensores do comunismo apoiem ou endossem as ações violentas e opressivas nos regimes comunistas. É inegável que o comunismo como ideologia forneceu base teórica para a justificação dessas práticas autoritárias. Eu até concordo que muitos comunistas não concordam com essas violações, mas são comunistas. Ao abordar essa controvérsia, é fundamental distinguir entre o idealismo e a prática do comunismo. A ideia central do comunismo é a criação de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Uma utopia. No entanto, ao longo da história, vimos como essa ideia foi distorcida e explorada por líderes políticos em busca do poder e do controle absoluto. Talvez, né, essa utopia até linda, bonita lá atrás, tivesse êxito, se tivessem pessoas, coração, né, realmente bom para fazê-los. Mas o poder sobre a cabeça, e aí a ideologia evapora. O livro Negro do Comunismo não pretende atribuir a responsabilidade de todos os males do mundo ao comunismo como uma ideologia abstrata, mas sim expor as atrocidades cometidas por regimes que se autodenominam comunistas e se baseiam nos princípios do comunismo. Ao fazê-lo, o livro destaca a importância de questionar e examinar criticamente as implicações práticas de qualquer sistema político, independentemente de sua base ideológica. Ponto 4. A importância do debate. Apesar das controvérsias e críticas, o Livro Negro do Comunismo desempenhou um papel crucial ao estimular o debate e a reflexão sobre os regimes comunistas e suas consequências. A obra contribuiu para ampliar a conscientização sobre as violações de direitos humanos e os crimes cometidos sob os regimes, desafiando a narrativa romantizada do comunismo. O livro também trouxe à tona a necessidade de aprender com os erros do passado e evitar a repetição de tragédias semelhantes no futuro. Ao examinar criticamente os regimes comunistas, somos lembrados da importância de salvaguardar a liberdade, os direitos humanos e os princípios democráticos. Concluindo o capítulo 3, nesse capítulo, exploramos as controvérsias e críticas acerca do Livro Negro do Comunismo. Discutimos as críticas e a metodologia estatística apresentada na obra, as acusações de viés ideológico e os debates sobre a responsabilidade coletiva do comunismo. Reconhecemos que essas controvérsias são fundamentais para um debate aberto crítico sobre a história e as consequências dos regimes comunistas. Nos próximos capítulos, continuaremos nessa análise, explorando as lições que podemos aprender com o livro
negro do comunismo, a sua relevância para o entendimento dos eventos históricos e as ideologias políticas. Capítulo 4, lições aprendidas nesse capítulo final. Refletimos sobre as lições que podemos extrair do livro Negro do Comunismo e dos eventos históricos abordados. Discutiremos a importância de conhecer e compreender os horrores do passado para evitar a repetição dos erros semelhantes. Também exploraremos as diferentes formas do governo e ideologias políticas, destacando a necessidade de um equilíbrio entre a liberdade e a justiça social. Conclusão. Ao término desse e-book, esperando que você tenha adquirido uma compreensão mais profunda dos crimes cometidos pelos regimes comunistas ao longo do século XX. O livro Negro do Comunismo oferece um olhar crítico e perturbador sobre o período histórico marcado da violência e opressão. Convidamos você a continuar explorando o assunto, buscando diversas perspectivas e mantendo-se informado sobre a história e as ideologias políticas. Lembre-se também que é por meio do conhecimento que podemos construir um mundo mais justo e livre. Capítulo 4. Lições aprendidas e reflexões. Vou botar aqui. No capítulo anterior, examinamos as controvérsias e críticas em torno do livro. No capítulo, iremos refletir sobre as lições que podemos extrair nessa obra impactante e discutir a relevância do entendimento da história e ideologia política. 4.1. Compreensão crítica da história. Uma das principais lições que podemos aprender do livro é a importância da compreensão crítica da história. A obra lembra que é essencial examinar e questionar os eventos passados de maneira aberta e imparcial, buscando uma compreensão mais profunda dos contextos políticos, sociais e econômicos. Ao abordar os crimes cometidos pelos regimes comunistas, o livro nos ensina a não ignorar ou minimizar violações de direitos humanos em nome da ideologia. Devemos olhar para além das narrativas idealizadas e considerar as consequências reais das políticas e ações implementadas por regimes comunistas. A valorização da liberdade e dos direitos humanos. Outra lição importante que podemos extrair do livro é a valorização da liberdade e dos direitos humanos. Ao expor as violações cometidas pelos regimes comunistas, o livro Negro do Comunismo nos lembra da importância de preservar e proteger esses direitos fundamentais. A obra nos alerta sobre os perigos de regimes autoritários que restringem a liberdade de expressão, restringem, tiram, censuram a tua liberdade de expressão. E nos lembra a importância de preservar e proteger esses direitos fundamentais. A obra nos alerta sobre os perigos de regimes autoritários que restringem a liberdade de expressão, o direito à propriedade, a autonomia individual e os direitos essenciais. Ela nos lembra que, apesar das promessas de igualdade e justiça, o comunismo, quando implementado de maneira autoritária, pode levar à opressão e à violação de direitos humanos básicos dos cidadãos. Apesar da promessa, existe sempre a promessa. Existe sempre a promessa. Mas não existe a implementação. 4.3. Responsabilidade individual e coletiva. Uma reflexão importante sobre deriva e o livro Negro do Comunismo é sobre a responsabilidade individual e coletiva. Embora seja necessário evitar generalizações simplistas, é fundamental reconhecer que os regimes comunistas não surgiram do nada. Eles foram moldados por líderes políticos e apoiados por uma parcela da população. A obra nos lembra da necessidade de questionar e refletir sobre as implementações práticas de nossas crenças e ideologias. Ela nos convida a considerar as consequências de nossas escolhas políticas e a reconhecer que somos responsáveis não apenas por nossas ações individuais, mas também pelo apoio que damos aos sistemas políticos e ideológicos. Vou ler de novo. A obra nos lembra da necessidade de questionar e refletir sobre as implementações práticas de nossas crenças
ideológicas. Ela nos convida a considerar as consequências, meu Deus, as consequências. Antes de fazer a M, tem que considerar. Ela nos convida a considerar as consequências de nossas escolhas políticas e reconhecer que somos responsáveis. Você é responsável pela M que estamos vivendo agora. Ela nos convida a considerar as consequências de nossas escolhas políticas e a reconhecer que somos responsáveis não apenas por nossas ações individuais, mas também pelo apoio que damos a sistemas políticos e ideológicos. Você apoiar é a mesma coisa de que fazer. Mané. 4.4. Busca contínua por justiça e verdade. Por fim, o livro negro do comunismo nos lembra da importância de uma busca contínua da justiça e verdade. A obra nos instiga a confrontar o passado, a enfrentar as injustiças e a garantir que as violações de direitos humanos não sejam esquecidas ou negadas. Ao documentar os crimes cometidos por regimes comunistas, o livro nos lembra da necessidade de responsabilizar os perpetradores e de garantir que as vítimas sejam reconhecidas e honradas. Isso implica investigações imparciais, processos de justiça de um compromisso com a transparência histórica. Além disso, o livro negro do comunismo nos estimula a continuar buscando a verdade e a rejeitar a manipulação e distorção dos fatos históricos, devendo resistir à tentação de revisar ou reinterpretar a história com base em agendas políticas ou ideológicas. Vou dizer mais o quê? Em vez disso, devemos promover o entendimento rigoroso. Vou desenhar. Eu vou fazer na próxima vez, eu vou desenhar. É melhor. Promover o entendimento rigoroso e baseado em evidências para que possamos aprender com os erros do passado e evitar repetições de tragédias similares. Conclusão do capítulo 4. Nesse capítulo, refletimos sobre as lições aprendidas a partir do livro negro do comunismo. Destacamos a importância de uma compreensão crítica da história, a violação da liberdade dos direitos humanos, a responsabilidade individual e coletiva, bem como a busca contínua da justiça e verdade. No capítulo anterior, exploramos o impacto, as controvérsias e as lições proporcionadas por essa obra fundamental. Agora, ao nos aproximarmos do final desse e-book, é essencial reforçar a relevância de continuar a explorar o debate ou temas apresentados em O Livro Negro do Comunismo, para uma compreensão mais completa da história e do impacto das ideologias políticas. No próximo e último capítulo, faremos algumas considerações finais sobre o livro e seu legado, bem como destacaremos a importância de um diálogo aberto e respeitoso para avançar em direção ao mundo mais justo e consciente das lições históricas. Capítulo 5, considerações finais e o legado do livro Negro do Comunismo. Ao chegar no final deste e-book, é importante fazer algumas considerações finais sobre o livro Negro do Comunismo e o seu legado duradouro. 5. O impacto duradouro da obra. Desde o seu lançamento, o livro Negro do Comunismo tem desempenhado um papel significativo na conscientização pública e no debate intelectual sobre regimes comunistas. A obra ajudou a desafiar a narrativa idealizada do comunismo e expor os crimes e violações de direitos humanos cometidos sobre esses regimes. O livro estimulou discussões sobre o papel do Estado, a liberdade individual, a igualdade social e o limite do poder governamental. Ele levantou questões cruciais sobre os perigos e totalitarismo e da negação dos direitos humanos fundamentais em nome. 5.2. A importância do diálogo aberto e respeitoso. Principais legados do livro Negro do Comunismo.
é a ênfase na importância de um diálogo aberto e respeitoso. Embora a obra tenha sido alvo de críticas e controvérsias, é fundamental que as discussões em torno dela sejam conduzidas de maneira respeitosa, com base em argumentos fundamentados e na busca da verdade. Debates saudáveis e construtivos sobre o comunismo e suas consequências permitem que as vozes diversas sejam ouvidas, enriquecendo nossa compreensão coletiva. É através do diálogo que podemos enfrentar as complexidades e nuances desses temas sensíveis e avançar em direção à sociedade mais justa e informada. A relevância contínua do livro Negro do Comunismo. Mesmo passado anos desse lançamento, a obra mantém sua relevância e importância. O livro nos lembra de não esquecer as lições da história, de reconhecer os crimes cometidos como de ideologia, trabalhar para evitar a repetição de tais tragédias. Além disso, o livro Negro do Comunismo nos encoraja a pensar criticamente temas políticos e a defender os valores fundamentais da liberdade, justiça e respeito dos direitos humanos, que não faz parte dos sonhos. Conclusão: em suma, o livro Negro Comunismo desempenha um papel fundamental ao revelar os crimes e as violações de direitos humanos ocorridos sob regimes comunistas. A obra estimula o debate, a reflexão, crítica e o diálogo respeitoso sobre o comunismo e seu legado. Ao longo desse book, exploramos os diferentes aspectos do livro, desde sua composição até suas controvérsias e lições. Esperamos que essa leitura tenha proporcionado uma compreensão mais abrangente do livro Negro do Comunismo e de seu impacto na sociedade e no entendimento da história. E possamos continuar a explorar e discutir questões relacionadas ao comunismo, à liberdade e aos direitos humanos, com o objetivo de construir um mundo mais consciente, justo e atento aos erros do passado. É essencial que não apenas estudemos as ideologias políticas, mas também aprendamos com as consequências reais da sua implementação. À medida que seguimos em frente, é importante que nos esforcemos para construir sociedades baseadas na liberdade, na justiça, no respeito pelos direitos humanos. Devemos valorizar a diversidade de pensamento e promover o diálogo aberto, no qual possamos debater ideias, questionar posições e buscar soluções para os desafios enfrentados pela humanidade. Ao refletir sobre o livro, devemos também considerar a importância de uma abordagem equilibrada ao estudo da história. Isso significa reconhecer que existem diferentes interpretações e perspectivas e que é fundamental examinar criticamente todas elas utilizando evidências e análise rigorosa. Devemos aprender com os erros do passado, mas também evitar a simplificação excessiva ou a demonização de ideologias. A complexidade da história nos desafia a buscar uma compreensão mais profunda, reconhecendo tanto os aspectos positivos quanto os negativos dos sistemas políticos e ideologias. Em última análise, o livro Negro do Comunismo nos convida a enfrentar as sombras do passado e trabalhar em direção ao futuro no qual os direitos humanos sejam protegidos, a liberdade seja valorizada e a justiça prevaleça. A obra nos lembra de nossa responsabilidade coletiva construir um mundo melhor para gerações futuras, aprendendo as lições da história. E o livro Negro do Comunismo continua a inspirar discussões e reflexões significativas sobre ideologias políticas, verdade e os direitos humanos. Que o seu legado seja uma busca contínua pela verdade, pela justiça e pela construção de sociedades mais justas e conscientes. Fim do e-book. Então, é isso, pessoal. Eu espero que esse breve resumo aí, até longo, né, estimule você a aprender mais, a estudar mais esse tema. E não vai ser a primeira vez que eu vou abordar
Ok? A gente vai ler o livro, exatamente o livro juntos. Ele é bem, tá? É bem grandinho, bem grossinho. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. 911 páginas, mas vale a pena. Tá? Melhor do que você está assistindo aí televisão. Desliga essa porcaria ideológica e a gente vai estudar. Ok? Então, se você gostou aí desse conteúdo, se você tem algo para comentar, tem algo a divergir, pode botar aqui nos comentários que a gente vai responder de boa aí, sem ofensa, só realmente colocando aí a nossa ideia, que a gente acredita. Se acredita, não vai mudar o que eu acredito, a gente aí soma, extrai o que for de melhor para os dois, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha e até o próximo vídeo.